Você sabe qual é o maior medo de um recrutador? Contratar alguém que vai ser um problema para a equipe. Por isso, antes de avaliar o seu currículo, ele precisa saber quem você é. E aí, quando ele pega um currículo, ele tenta ver ou olhar o que da sua personalidade traz por detrás daquele currículo. Meu nome é Jaque Miranda, especialista em desenvolvimento de pessoas e recolocação profissional. Aqui você aprende a conversar com recrutadores do jeito certo para ser aprovado. Se você quer acelerar a sua contratação, a sua aprovação, se inscreva agora no canal para você não perder nenhum vídeo. O índice de contratação errada é bem elevado. Mais ou menos 74% das empresas e de recrutadores já contrataram pessoas erradas. O que seriam pessoas erradas? Pessoas que não condizem com a vaga, com o cargo. E por que isso acontece? Porque após avaliar um currículo, era percebido que a pessoa tinha competência para aquele cargo, para aquela vaga, mas na hora a pessoa não se adequava ao time, àquela equipe. Ela não tinha uma personalidade adequada àquele grupo. Então o problema era o quê? Desalinhamento. Não é competência técnica, é incompatibilidade de comportamento. O recrutador, ele precisa bem rápido descobrir se aquele candidato vai ser um problema para a empresa. E quando a gente fala assim de problema para a empresa, não é a pessoa ser incapaz ou ser ruim. Não é a isso que se refere. É simplesmente ao fato da pessoa não se adequar àquele time. É alguém que não se afiniza com aquela equipe. Então a gente pensa assim, poxa, eu fui para uma entrevista de recrutamento e seleção, eu percebi que as pessoas que estavam lá, eu era a pessoa que mais tinha capacidade, eu consegui conversar muito bem com o recrutador, eu até achei em algum momento que eu seria o selecionado e no final não fui eu selecionado para a vaga. O que aconteceu? Por que eu não consigo ser o selecionado para a vaga? E aí é que tá. Um dos primeiros ensinamentos é o seu alinhamento com aquela equipe, com aquele time. É você ter a personalidade que vai integrar com aquele time. Hoje, as empresas funcionam em grupo, em equipe. O objetivo é agregar. E quando o recrutador percebe que é uma pessoa difícil de agregar, de integrar, ou você não deixou de forma transparente na sua entrevista que você valorizava isso, na dúvida, o recrutador vai e corta aquela pessoa. Por exemplo, quer ver? Uma pessoa que, para funcionar, precisa de regras, mas nesse caso é uma equipe flexível. Não vai dar certo. Alguém que gosta de ter autonomia, de decisão, mas por algum acaso o gestor daquela equipe é controlador. Também não vai dar certo. Ou alguém que trabalha melhor sozinho, que tem dificuldades de trabalhar em grupo, com colaboração. Também não vai dar certo. Então a gente percebe que o recrutador, ele não é um juiz que está determinando. Ele é um conector. Ele precisa achar a pessoa certa para aquela equipe. E é assim que se constitui uma vaga. E por isso a gente sempre fala, eu sempre digo, você precisa estudar a empresa, a vaga, tentar entender, para você até entender se realmente você cabe dentro daquela equipe. Eu tenho várias experiências de pessoas que fizeram de um tudo para entrar numa empresa e até conseguiram. O recrutador meio que deu uma piscada e a pessoa entrou. E são pessoas que tiveram burnout, são pessoas profundamente infelizes, que se arrastam para ir trabalhar, que não suportam aquele ambiente, que não conseguem integrar na equipe, que não gosta do gestor. E aí, o que acontece? Adoece. Por quê? Porque acha que não tem competência para procurar um novo grupo, porque muitas vezes acha que o processo é só da empresa, é só da equipe, que ela não precisa se modificar em nada. Então, veja bem, olha quantas coisas podem acontecer dentro de uma empresa após o recrutamento e seleção de alguém para uma vaga. O recrutador, ele faz exatamente isso, ele precisa conectar as pessoas que fluem naquela vaga. Como, por exemplo, ele quer saber sobre resultados técnicos, gestão de conflitos, forma de trabalhar, como é o comportamento em grupo, o que incomoda, e assim ele vai perguntando. E a entrevista vai acontecendo. A entrevista ela é bem rápida. E o objetivo número 1 do recrutador é esse, saber se você se encaixa naquela vaga. Então, comece por aí, tentando se perceber, se entender, se conhecer, entender a vaga, entender a empresa. E já aqui, você já conseguiu definir o quê? Entender o quê? Que o mais importante é você se conectar àquela vaga. Senão não vai adiantar. Você não vai conseguir ser contratado, ser selecionado. Deixo aqui algo para você pensar. Você acha que você vai ser um problema para aquela empresa? No sentido, se você é uma pessoa que não se adapta facilmente a grupos, a equipe, aquela empresa é totalmente assim, a gente vai gerar um conflito. Você vai ser um problema para aquela empresa. Então aproveita aí, deixa aí nos comentários hoje, como você se sente onde você trabalha, ou na última empresa que você trabalhou, como é que funcionava isso daí? E você já percebe o quão é importante se preparar
para uma entrevista de emprego? Até o próximo vídeo.